O que vale mais a pena, comprar ou alugar um imóvel? É isso que eu vou falar para vocês, comparando alguns pontos importantes no vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo. Fala gurizada, tudo bom com vocês? Então, lá no meu Instagram eu fiz alguns posts comparando alugar e comprar imóveis. Eu vi que teve bastante engajamento, as pessoas interagiram bastante, porém eu acredito que eu trazer aqui esses pontos falando com vocês ser um pouco mais claro. Então é isso que eu vou fazer aqui e com isso vai ficar um pouco mais claro o que eu penso sobre o assunto. A primeira coisa que tu tem que pensar é, faz sentido na situação que tu tá abrir mão, entre aspas, ou deixar parado em torno de 150 mil reais, que pode ser o valor de um imóvel em um financiamento? Porque tecnicamente tu vai deixar esses 150 mil reais parados em tijolos. O que tu tem que pensar é, se tu faz um financiamento de 30 anos aos 20 e com 25 tu recebe uma proposta de emprego que tu tem que se mudar para outro estado, como fica? Tu simplesmente perdeu aquele imóvel. Mas daí tu vai dizer para mim, Pedro, mas eu posso alugar o imóvel. Eu conheço muita gente que vive recebendo aluguéis. Sim, tu pode. Porém, essas pessoas que vivem de aluguel, em algum momento ela tinha uma renda fixa, na qual ela recebia o dinheiro para viver, até que chegou um momento que ela tem mais de um aluguel, para daí sim ela viver. Porque o risco que tu tem é que aconteça a inadimplência. Vamos supor que tu se muda para outro estado. Tu tem 25 anos, tá morando em outro estado e tem alguém alugando tua casa no estado que tu morava. Simplesmente essa pessoa decide se mudar também e para de pagar aluguel. Nesse momento, tu tá pagando o aluguel da tua casa no novo estado e tu também tá pagando a taxa do financiamento da tua casa antiga. E tu, com 25 anos, vai ter condição de pagar esses dois valores mensalmente até aparecer uma outra pessoa disposta a pagar a tua casa de lá? É um risco que talvez uma pessoa jovem não possa correr, pois ela está se arriscando para entrar no mercado de trabalho ou para se alavancar no mercado de trabalho. Porém, se tu é uma pessoa que tu já tem tua família consolidada e teu emprego, talvez faça sentido sim tu fazer um financiamento de um imóvel, porque nessa situação, de qualquer jeito, tu não pretende se mudar, tu não pretende ter que sair desse lugar que tu mora. Então, nesse cenário, pode fazer sentido tu ficar pagando por alguns anos esse imóvel, porque tu não pretende, em um primeiro momento, sair, porque tu já tem tua família e teu emprego ali. Outra coisa muito importante são os juros de financiamento, que muita gente não pensa e simplesmente, tudo bem, faz parte, se eu não comprar assim, eu nunca vou comprar. Só que não faz a conta de quanto realmente é esse juro. E eu tô aqui para te informar que às vezes tu pode pagar o dobro ou o triplo do valor que tu pagaria no imóvel. Quando tu financia em até 30 vezes e tu tem um valor pequeno para dar de entrada, pode ser que com os juros tu pague até 2 ou mais vezes o valor total do imóvel. Ou seja, talvez se tu economizasse um pouco mais e tivesse a disciplina, que é a palavra-chave para isso tudo, de guardar o valor que tu iria gastar no financiamento para, em um determinado momento, pagar à vista o imóvel, ou juntar esse dinheiro pelo tempo de financiamento, digamos que seja 30 anos, e nesse momento for comprar o que der para tu comprar com esse valor, tu vai comprar em torno de 3 imóveis, ou 2 imóveis e vai sobrar dinheiro, simplesmente pelo valor dos juros. Se tu não está acreditando em mim, olha no site urb.me. É um site que tem simulação bem simples. Ele é bem intuitivo, tu preenche o passo a passo ali como é que faz. Se quiser usar e não souber, pode me chamar lá no Instagram, que daí eu posto lá no Instagram como é que faz, tá bom? Mas ele é bem intuitivo e tu vai preenchendo com as informações necessárias e no fim ele mostra quanto que tu pagaria e em que situação vale mais a pena para ti. Se é pagar aluguel ou comprar um imóvel financiado, tá? Ele mostra em qual situação tu vai economizar mais. É um site bem interessante. Mas esse site, o legal dele é que ele mostra certinho o exagero de taxa e juro que tu vai pagar no final do período.
Se esse é o primeiro vídeo do canal que tu está assistindo, pensa em se inscrever. Eu trago conteúdo sobre investimento, empreendedorismo e economia com certa frequência. Então vai ser muito legal de ter por aqui e também lá no meu Instagram. Se tu tá gostando do conteúdo até agora, não esquece de já deixar o like, porque muitas vezes a pessoa vai até o final do vídeo e se esquece. Então deixa o joinha aqui embaixo. Outro ponto importante que tu tem que pensar é o risco. Ambas as situações têm risco, isso é óbvio. Mas em uma, o risco é tu ter que sair de um imóvel e procurar outro. Enquanto em outra, o risco é tu simplesmente ficar sem o valor. Na primeira situação, se tu tiver que trocar de imóvel, tu simplesmente vale mais a pena se tu é jovem. Vamos supor, como eu falei anteriormente, se tu tem 25 anos e tu precisa se mudar, tu simplesmente se muda se tu tá morando de aluguel. É algo simples. Enquanto uma pessoa que já tem família e emprego consolidado não pode simplesmente ficar algum tempo procurando um lugar para morar. Ela precisa de um local mais seguro, ela precisa dessa segurança. E o risco já entra junto com um outro ponto muito importante, que é a responsabilidade. Tu tem que pesar a responsabilidade dos dois pontos para ver qual vale mais a pena para ti, porque a responsabilidade de quando tu compra um imóvel é muito maior, com reformas e tudo que acontecer com ele. Essa responsabilidade pesa também no risco, porque um dos riscos que tu tem no momento que o imóvel é teu é perder todo o valor que tu investiu no imóvel. Porque, querendo ou não, pode acontecer algum desastre natural, isso acontece. Como, em 2020, a gente viu muita gente que investia dinheiro e simplesmente correu o risco de perder esse dinheiro dependendo de onde investisse. Então, isso acontece. A gente falou muito antes de 2020, esse dinheiro aqui não se preocupa, tu só tem chance de tu perder esse dinheiro se ocorrer uma crise mundial. E ocorreu uma crise mundial. Então, esse tipo de coisa ruim acontece. Então, quando eu digo que uma pessoa que compra um imóvel corre o risco de perder o imóvel para sempre, corre. Enquanto se tu mora de aluguel, se der um desastre horrível, tu arruma outro aluguel. Então, a responsabilidade também entra nesse ponto. Se acontecer alguma coisa com o imóvel que é teu, o problema é teu. Tu vai ter que consertar ele, a responsabilidade é toda tua. Enquanto se tu mora de aluguel e tu vai consertar alguma coisa, muitas vezes o conserto é descontado do valor de aluguel. Então, isso depende muito do contrato, mas a maioria dos contratos funciona desse jeito. Quando tu tem que arrumar alguma coisa no local que tu tá alugando, tu consegue descontar do valor de aluguel, porque isso teoricamente seria a responsabilidade do locatário. E por último, o último ponto que a gente vai falar é talvez o mais importante, o que faça as pessoas mais comprar imóveis, que simplesmente é tão forte que faz as pessoas ignorarem todos os outros pontos que eu falei antes, que é, eu não tô nem aí, é meu. Isso simplesmente é um argumento que pesa muito. A pessoa fala, Pedro, eu tô pagando taxa, eu tô pagando o valor de 3 imóveis, eu tô correndo risco de perder, mas pelo menos durante todo esse período eu tô pagando por algo que é meu. Ok, tem o peso sentimental, isso é algo que não tem valor, não tem como tu calcular. Isso é algo que, se eu não me engano, eu já li em algum livro chamado de Custo da Felicidade, algo assim, que se refere ao até quanto tu tá disposto a perder para te sentir feliz. Isso é algo que apenas a pessoa sabe medir, sabe pesar. Então, em vários momentos da tua vida, tu vai ter que medir se aquilo vale a pena, se correr esse risco vale a pena ou não. Então, esse é um ponto extremamente importante que a gente precisa pensar. E sobre a frase, pelo menos estou pagando por algo que é meu, apenas uma correção, só é teu no momento que tu pagou a última parcela. Se tu ficar sem pagar uma parcela do financiamento, ele ainda é do banco. Então, enquanto tu está fazendo o financiamento, o imóvel ainda é do banco no qual tu fez o financiamento. Tá bom? Só para avisar. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like se tu ainda não deixou. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se tu tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente lá no Instagram. E até a próxima.